Bom dia, meus amigos, meus irmãos aqui do nosso grupo, Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma sexta-feira chegou aí pra gente, né? E nós aqui com o nosso compromisso diário, nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos de hoje, nosso pequeno estudo, nossos grãozinhos no caminho de hoje. E hoje nós vamos continuar a leitura do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Jesus entrou num dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir tomar sua refeição, e aqueles que lá estavam o observaram. Então, considerando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhes propôs essa parábola, dizendo: Quando fordes convidados para bodas, não tomeis nelas o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer: dai vosso lugar a este, e que então estejais diminuídos em vos dirigir com vergonha ao último lugar. Mas quando fordes convidados, ide vos colocar no último lugar, a fim de que quando aquele que vos tiver convidado vier, vos diga: meu amigo, subi mais alto. E então isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco, porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. São Lucas capítulo 14, versículo 1 e de 7 a 11. Essas máximas são a consequência do princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou por essas palavras: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma uma criança como modelo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesta outra máxima, que aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor. E nesta, todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, em nos mostrando grandes no mundo dos espíritos aqueles que eram pequenos na terra, e frequentemente bem pequenos aqueles que nela eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros levaram, em morrendo, aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu, e não se perde, as virtudes, enquanto que os outros deveram deixar o que fazia sua grandeza na terra e não se leva, a fortuna, os títulos, a glória, o nascimento. Não tendo nenhuma outra coisa, eles chegam no outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam, até suas vestes. Não conservaram senão o orgulho que torna sua nova posição mais humilhante, porque veem acima deles e resplandecentes de glória aqueles que espezinharam na terra. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que foram os mais elevados numa existência são rebaixados à última posição numa existência seguinte, se foram dominados pelo orgulho e pela ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem vos colocar acima dos outros, se não quereis ser obrigados a descer. Procurai, ao contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se o merecerdes. Muito bem, continuando então a gente falando da humildade, né? Da humildade. A humildade torna o homem melhor, né? E como Jesus deu os exemplos aqui, a gente nunca vai perder, né, por ser humilde. Nunca. A gente só vai ganhar por isso. Então, vamos sempre nos colocar, né, abaixo. Vamos sempre achar, né, dar a entender ao outro que nós somos pequenos ainda.
mas pequenos diante de Deus, né? Então vamos nos colocar sempre atrás, no sentido de humildade, de sermos humildes, de deixarmos, né, os outros sempre à nossa frente. Vamos nos colocar por último, porque os últimos serão os primeiros, não é? Todo aquele que se rebaixa será elevado. Isso Jesus quis dizer para a gente sempre manter dentro da gente o sentimento de grandeza, mas a grandeza espiritual, né? Para que a gente faça nosso espírito ser maior, nos tornando aqui na terra os menores, né? Sendo servidores dos nossos irmãos, ajudando nossos irmãos na sua caminhada. Assim nós vamos estar também nos ajudando na nossa caminhada. Vamos estar ali lado a lado, né, com aqueles que nós escolhemos para estar juntos, ou com aqueles que a espiritualidade colocou ao nosso lado para servirem, né, de prova para a gente. Então vamos confiando no Pai, agradecendo ao Pai todos os dias, todos os momentos da nossa vida, né? Vamos caminhando e praticando e exemplificando também a lei de amor maior, que é a lei de amar o próximo, né, como quer ser amado por esse próximo. Vamos ser humildes, pessoal. Vamos ser como crianças inocentes. Vamos nos colocar, né, como crianças, para que a gente possa atingir o nosso propósito, o nosso objetivo e aquilo que o Pai quer para cada um de nós, que é o progresso espiritual, né? A humildade nos aproxima de Deus, porque a humildade nos torna todos iguais, né? Nos torna todos irmãos, mais ainda, né? Com um sentido de fraternidade aflorando cada dia mais. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corporal, falando dos anjos guardiões. A questão 495. Ela é extensa, eu vou ler um pedacinho que dá para entender, né? E vamos comentar um pouquinho sobre esse pedacinho. O espírito protetor abandona algumas vezes seu protegido quando esse é rebelde aos seus conselhos. Ele se afasta quando vê seus conselhos inúteis e que a vontade de sofrer a influência dos espíritos inferiores é mais forte. Todavia, não o abandona completamente e se faz sempre ouvir, sendo então o homem quem fecha os ouvidos. Ele retorna desde que chamado. É uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos pelo seu encanto e pela sua doçura, a dos anjos guardiães. Pensar que se tem sempre perto de si seres que vos são superiores, que estão sempre aí para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem, que são os amigos mais seguros e mais devotados do que as mais íntimas ligações que se possa contrair sobre essa terra, não é uma ideia bem consoladora? Esses seres aí estão por ordem de Deus, Ele os colocou junto de vós e aí estão por seu amor, cumprindo uma bela, mas penosa missão. Sim, onde estejais, Ele estará convosco. As prisões, os hospitais, os lugares de devassidão, a solidão, nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma sente os mais doces estímulos e ouve os sábios conselhos. Quer dizer, pessoal, o nosso anjo guardião, ele nunca desiste da gente. Nunca. Ele tem sempre dentro dele a esperança e a certeza de que nós vamos conseguir atingir, né, a meta traçada por Deus para cada um de nós. O que acontece? Ele se afasta? Sim.
Ele se afasta porque nós estamos cedendo o nosso livre-arbítrio às influenciações de espíritos inferiores que estão ali do nosso lado, né, querendo ver nossa queda. E ele fica triste ao ver que nós estamos vendo, ao ver que nós estamos ouvindo mais as más influências pelo uso indevido do nosso livre-arbítrio, né? Nós estamos agindo mal. Ele fica triste, sim, ele se afasta, mas ao menor arrependimento ele está aqui do nosso lado sempre, porque ele nunca desistiu da gente, ele nunca perdeu a esperança de nos ver melhorar. Então, nosso anjo de guarda, ele não nos abandona, ele não nos abandona, ele se afasta. É diferente, né? É diferente. Ele se afasta, mas permanece, como diz assim, permanece a uma distância plausível para que possa chegar rapidinho, né? Assim que a gente sentir dentro da gente o verdadeiro arrependimento, né? E pedir novamente a presença desse anjo de guarda e começar a escutar seus conselhos. Aí sim ele vai ficar muito feliz ao ver que nós estamos progredindo, tá bom? Desejo a todos uma ótima sexta-feira, com muita paz, muita luz, muita harmonia, equilíbrio, saúde, bastante trabalho e prosperidade advinda desse trabalho. Que Jesus nos abençoe. E até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração. Fiquem com Deus.